Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Vamos falar do Evangelho com o Rui Espretinho. Hoje nós vamos continuar o estudo do nosso encontro anterior. É sempre assim, domingo a gente começa um tema e na quarta-feira a gente desenvolve um pouquinho mais ele. O tema que nós desenvolvemos na quarta-feira passada é o tempo do Senhor. Lembra que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Mas lembrando também que o tempo certo é algo que a gente tem que levar com muito cuidado, porque algumas pessoas elas usam do tempo do Senhor ou da mão poderosa do Senhor como uma desculpa para, não, é o tempo. Não, a gente tem que entender que existe o tempo do Senhor. A gente tem que entender que há momentos para avançar, há momentos para parar, há momentos inclusive que a gente vai recuar, há momentos para falar, há momentos para calar. Mas a gente tem que compreender que, independente do momento que a gente está vivendo, nós buscamos sempre ao Senhor. É essa busca constante que vai fazer com que a gente tenha entendimento do que a gente está acontecendo, da onde a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Às vezes, por mais que a gente deseje, por mais que o nosso coração tenha a vontade, por mais que a nossa fé tenha a certeza da conquista daquele sonho, daquela bênção, daquele desejo, o nosso coração, o nosso espírito também sabe que não é o momento. Então, às vezes, a gente tem a certeza de que vai acontecer, mas precisamos aguardar, ou melhorar, ou estudar, ou orar. Há tempo para tudo. E uma das pessoas que eu acho icônicas na Bíblia, para nos mostrar que para tudo há um tempo, não é nada mais, nada menos do que Pedro. Você pode ver que em todos os momentos Pedro teve um protagonismo durante o ministério de Jesus. Durante os 3 anos que Jesus estava aqui, você pode ver que Pedro era uma pessoa que teve destaque no ministério. E como é de conhecimento de todos, Pedro não era aquele a quem Jesus mais amava. Mas era interessante quando você começa a analisar Pedro perante as Escrituras, você começa a entender que há tempo para tudo no tempo do Senhor. Pedro ele sai de um pecador à negação e depois vira alguém que o Evangelho de Cristo transborda. É interessante quando a gente começa a olhar Pedro e a gente consegue compreender que, diferente de Jesus, 30 anos de vida terrena e depois 3 anos de ministério que desabrochou. Ou seja, mas ele é o Filho de Deus. Ele veio para o mundo com isso. Ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo de Deus desceu do céu para estar com ele. Ou seja, Jesus é Jesus. Agora, Pedro é a prova viva de que nós, homens, podemos alcançar muito mais do que a gente começou a enxergar. Porque Pedro era um homem, um pescador. E vamos começar pelo início da caminhada dele. Em Lucas 5:8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador." Jesus disse a Simão: "Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens." Olha, lembra daquele momento? Jesus pega o barco de Simão, né? Nem era Pedro ainda, se afasta um pouco, ministra a palavra para a multidão sedenta pela água viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de ter feito essa ministração, ele olha para Pedro e diz: "Olha, joga lá no lado direito, na água mais profunda." E aí Pedro, acreditando na palavra dele, diz: "Olha, Senhor, eu
Vou jogar porque eu creio na tua palavra, porque a gente pescou a noite inteira e nada aconteceu. Mas eu creio na tua palavra e por esse motivo eu vou jogar as redes. Quando ele joga as redes, quase afunda o barco, quase afunda, quase rasga as redes, precisa chamar outros para ajudar. E aí quando ele chega na praia, na beira do lago, ele olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Ou seja, a graça de Jesus Cristo transborda e traz à tona para Pedro o coração dele, um coração de um bom homem, um coração de um bom discípulo que vai se transformar num apóstolo, sendo Pedro a pedra inicial da igreja de Cristo. Mas lá no início, no primeiro encontro, ele olha para si e diz: eu não mereço, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, eu sou tão homem, e tu és tão maravilhoso, tu és tão santo. Senhor, vai, me deixa aqui, eu já provei da tua graça e eu entendo que eu sou e que eu não mereço. Você olha que momento maravilhoso. Pedro tem um momento de arrependimento, Pedro tem um momento de conhecimento próprio. E eu acredito que para nós, como seguidores de Jesus Cristo, esse é um divisor de águas. Quando a gente consegue entender a grandeza de Jesus Cristo, quando a gente consegue entender a grandeza de Deus, quando a gente consegue entender o Espírito Santo de Deus, e a gente entende que a gente é tão falho, tão ruim, tão pecador, mas mesmo assim, Jesus Cristo olha para Pedro e diz: não, vem. Assim como Jesus Cristo olha para você e diz: não importa, vem, me segue, vem comigo, vamos para o caminho, para a verdade e para a vida. Você consegue compreender que é um divisor de águas? E talvez você sofra do mesmo problema que Pedro sofreu, de achar, porque encontrou Jesus, que a partir de agora você é santo. E não é verdade. Pedro começa a seguir Jesus, Pedro começa a caminhar com Jesus, Pedro começa a escutar, a tocar, ou seja, nós lemos a palavra, temos o Espírito Santo de Deus, mas Pedro tinha Jesus Cristo, o Filho de Deus ao lado dele. Mas mesmo assim, ele tenta esconder Jesus numa cápsula. Por exemplo, em Lucas 9:33. Aconteceu que ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, que bom que estamos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas ele não sabia o que ele estava dizendo. Ou seja, ele queria ficar com Jesus, com Moisés, com Elias, ali naquele cantinho. Pedro ainda não tinha entendido qual era a missão de Jesus. Pedro queria ficar curtindo aquele momento, porque imagina você sendo Pedro, sendo pescador, lá em Israel, naquele tempo, os fariseus, os levitas, todo aquele tumulto, e daqui a pouco você está andando com Jesus Cristo. E mais, você enxerga Moisés e Elias no monte, você diz: ei, vamos ficar aqui, por que eles vão embora daqui? Por que a gente vai voltar para aquele mundo onde tem dor, onde tem sofrimento? Vamos ficar aqui nesse montezinho, nós 4, a gente faz uma fogueirinha, as pessoas trazem comida para nós, ou a gente faz a comidinha aqui. Você entende que Pedro, ele não conseguia entender ainda qual era a missão? E essa é a grande diferença conosco também. Às vezes a gente não consegue entender qual é a nossa missão. E quando a gente não consegue entender a nossa missão, nada melhor do que se debruçar sobre o Evangelho. Porque existem coisas que todos os filhos de Deus precisam fazer: amar, servir, orar, perdoar, orar pelos inimigos. Ou seja, respeitar a si, respeitar a família, respeitar o processo, respeitar o caminho, respeitar cada um deles. Não julgar, é respeitar. Quando você não julga as pessoas, você está respeitando elas. Ensinar, aprender, pregar a palavra do Evangelho. E daqui a pouco a gente consegue encontrar qual é o nosso caminho. Porque tudo tem tempo. Tudo tem tempo no tempo do Senhor.
Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Então, o que acontece? Pedro ainda estava se descobrindo. Essa é a grande verdade. Pedro ainda estava alternando entre o homem e o discípulo, entre o homem e o apóstolo que ele vinha a ser. Lembra que Pedro, nós vamos chegar agora, ele nega Jesus, e depois do batismo no Espírito Santo, quando os homens da lei, quando os doutores da lei olham para Pedro e dizem: ei, nunca mais você fala de Jesus. Ele diz: me mata, faça o que você quiser, eu sei o que eu tenho que fazer. São dois momentos distintos. Em Marcos 14, de 70 para frente, mas Pedro começou a maldizer e jurou que não conhecia aquele homem de quem eles falavam. Neste momento, neste mesmo instante, o galo cantou e Pedro lembrou-se do que Jesus tinha lhe dito e começou a chorar. Logo ali na frente, ele vai ser batizado no Espírito Santo, já vamos ler sobre isso. E depois, quando os doutores da lei dizem: olha, a gente acabou de te dar uma chicotada, mas o seguinte, nós vamos te matar se tu falar nesse cara de novo. Ele diz: mata. Do Pedro que nega para o Pedro que não tem mais medo da morte, para o Pedro que foge, para o Pedro que permanece, para o Pedro que está perdido e se encontra um pecador, para o Pedro que cura só com a sua sombra, existe um momento que muda tudo. E é neste momento, e esse momento é um momento que eu reiteradamente falo para vocês, eu falo onde eu vou pregar, que é o momento do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma pessoa e nós renascemos como nova pessoa quando o Espírito Santo de Deus nos batiza. A minha caminhada no Evangelho, ela é desde pequenininho. Eu era católico, né? Mas depois de adulto eu me converti e hoje sou um seguidor de Jesus Cristo. Mas em todo lugar que eu vou, existem duas coisas que depois que eu entendi a grandeza delas, eu não consigo entender por que se fala tão pouco nelas. Existem duas coisas que Jesus Cristo deixou bem marcados na Bíblia. Uma delas eu vou só pontuar agora e não vou falar muito, que é o jejum. Jesus mesmo falou: quando eu não estiver mais aqui tem que fazer. Então, se você não faz jejum, deveria começar a fazer. Mas antes de começar a fazer, converse com pessoas que já fazem, verifique a sua saúde, respeite a sua saúde. E jejum é algo que a gente faz com cuidado e tem que ir aprendendo. Por isso que é bom pegar pessoas que já fazem para te ajudar. E se você tem alguma condição médica, respeite-a, tá bom? Ô Rui, mas tu não confia que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, só que a gente tem que ter também o entendimento de fazer as coisas dentro da vontade do Espírito. Não ficar afrontando ao Senhor, mas fazer com obediência ao Senhor. O outro ponto que eu vejo poucas pessoas falarem, e talvez até porque o Espírito Santo de Deus foi um pouco deturpado, principalmente em algumas denominações, ou seja, usaram o Espírito Santo de Deus de maneira diversa do que eu encontro no Evangelho, transformando ele em uma figura que não condiz com o que tem no Evangelho. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, deixado por Jesus Cristo. Ele disse: olha, eu vou subir, mas fica aqui com vocês, o Pai vai mandar o Espírito Santo de Deus. Então Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso intercessor, o nome que tem todo o poder, e o Espírito Santo de Deus, aquele que nos traz a sabedoria, o conhecimento, aquele que nos transforma numa nova pessoa, aquele que tem os frutos de paz, alegria, bondade, benignidade, controle próprio.
O Espírito Santo de Deus é o marco divisório de todo o seguidor de Jesus Cristo. Se você me disser assim, eu não consigo entender bem isso, eu vou dizer para você com maior carinho, com maior cuidado, é porque você ainda não foi batizado no Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, veja, ser batizado no Espírito Santo de Deus não é falar em línguas, ser batizado no Espírito Santo de Deus não é fazer isso, fazer aquilo, ser batizado no Espírito Santo de Deus é ser uma nova pessoa. E quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, os frutos que ele carrega, amor, bondade, benignidade, controle próprio, tudo isso começa a aflorar na tua vida, ou seja, você começa a ser transformado naquela nova pessoa que o batismo faz. E isso é muito importante das pessoas entenderem. Porque se as pessoas não conseguem entender que o batismo no Espírito Santo é importante, é porque elas não estão lendo o Evangelho e entendendo a importância quando Jesus Cristo fala para Nicodemos, veja, batismo nas águas, e aí o Espírito Santo, e aí você é uma nova pessoa. Aceitar Jesus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, fechou a conta e você é uma nova pessoa aqui para viver. E o Espírito Santo, ele vai te transformar numa nova pessoa. Lembra? Nós falamos no início ali, o Pedro, ele pediu para Jesus Cristo ir embora, porque ele se encontrou, ele se viu como um pecador. Quando Jesus Cristo derrama sobre ele a graça, derrama sobre ele a luz, ele diz, não, eu não mereço isso, Senhor, vai embora, eu sou um pecador. Depois ele está gostando do negócio, ele diz, não, vamos ficar aqui no monte, eu, tu, Moisés e Elias. Depois no desespero, no medo da morte, e ele andava com Jesus já fazia uns 3 anos, ele diz, não, eu nunca conheci esse cara. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus em Atos 2:38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aí nós pulamos para Atos 5:15, de maneira que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas para que ao passar, Pedro ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles, porque a sombra de Pedro curava. Você consegue compreender a diferença da vida de Pedro, que está narrada no Evangelho, o antes e o depois? E veja, Pedro andava com Jesus, e mesmo assim, Pedro era Pedro. Agora, depois de Pedro ser batizado no Espírito Santo de Deus, a sombra de Pedro curava. A sombra de Jesus não curava, o manto curava, a fé, a palavra, mas a sombra foi dada a Pedro, para mostrar que quando nós somos batizados no Espírito Santo, a nossa vida muda e transborda. Então, meus queridos amigos, a gente precisa continuar seguindo o nosso caminho. A gente precisa continuar seguindo a nossa história. A gente precisa continuar seguindo Jesus, o caminho, a verdade e a vida, aprendendo o Evangelho, orando, jejuando, caminhando, porque há tempo para tudo debaixo da terra, debaixo do sol. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E é sobre isso, meus irmãos, que a gente tenha a perseverança, para que no final da nossa vida a gente olhe para trás e diga, uau, eu era que nem Pedro, pecador, e nem conhecia que eu era pecador. Eu achava que eu estava certo, eu estava vivendo no mundo. Quando eu encontrei Jesus, eu disse, meu Deus, eu sou tão ruim, o Senhor não me quer. E ele disse, te quero, continua. E quando veio o Espírito Santo de Deus, aí eu comecei a vivificar o Espírito, a frutificar os frutos do Espírito e desenvolver o dom para levar honra e glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Sendo da vontade do Pai, eu volto em breve.